Que alegria poder mais uma vez abrir a palavra de Deus e partilhar com vocês neste domingo, no dia do Senhor. Nós estamos distantes uns dos outros, no entanto, a palavra de Deus não está algemada, como diz o apóstolo Paulo. Então nós devemos continuar falando dela, explicando-a e aplicando-a aos nossos corações. Mais uma vez nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 22, que é um salmo messiânico, que vai tratar acerca do sofrimento e da vitória do Filho de Deus. Então vamos meditar nesse salmo. Eu vou ler apenas a parte final do salmo de número 22, verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Amém. Conta-se a história de dois jovens moravianos de 20 anos de idade que ouviram falar de uma ilha no leste da Índia. O dono da ilha era um ateu britânico que tinha levado mais de 2.000 pessoas da África para serem seus escravos ali. A história diz que os corações desses jovens se enterneceram em imaginar que todas essas pessoas viveriam e morreriam sem nunca ouvirem falar de Cristo. Por isso, os dois jovens missionários buscaram contato com o dono da ilha e perguntaram se eles podiam ir para lá como missionários. O dono da ilha respondeu que isso era impossível, porque nenhum pregador falaria sobre essa coisa sem sentido na sua ilha. Talvez se fosse eu ou você, nós teríamos desistido. Mas essa resposta aos jovens foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Eles decidiram se vender como escravos para poderem pregar o evangelho naquela ilha. Com o dinheiro que eles receberam da venda, eles pagaram a viagem até a ilha e depois disso jamais se recebeu qualquer notícia deles. Conta-se que na hora da partida houve orações, choros, abraços. Amigos e familiares estavam ali comovidos com a atitude desses jovens e prontos para dar o último adeus para os seus queridos irmãos e amigos. O choro de todos era intenso, porque eles sabiam que eles nunca mais veriam os seus rostos. E nesta hora, algumas pessoas começaram a perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos. Vocês vão ser escravos para o resto da vida de vocês. Quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz: estamos fazendo tudo isso para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. O Salmo 22 é um salmo profético. Ele foi escrito pelo rei Davi, mas ele trata acerca do filho de Davi, o maior filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Davi fala aqui sobre os sofrimentos e a vitória do Messias. Os evangelhos nos dizem o que aconteceu com Jesus fisicamente, mas o que o Espírito Santo nos fala aqui é o que estava no coração de Jesus, que estava no pensamento de Jesus quando ele subiu o Gólgota com os nossos pecados. Ele se sentiu traído, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu cercado, ele se sentiu desesperado, oprimido e maltratado. Mas em meio a toda essa dor, em meio a toda a sua aflição, o seu coração disparou de alegria em saber que o Senhor Deus não o abandonou na cruz. O Senhor respondeu a sua oração. Então, esse salmo é sobre o que Jesus sentiu ao realizar a sua obra de redenção em nosso favor. Ele sentiu uma grande dor, verso 1 ao verso 21, e ele sentiu uma grande alegria, verso 22 ao verso 31. Vamos ver essas duas coisas nessa noite para a nossa edificação. Primeiro, ele sentiu uma grande dor, verso 1 ao verso 21. O salmo começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Vamos pensar primeiramente nessas palavras que falam sobre o sofrimento do Senhor. O que nós vemos do verso 1 ao verso 21 é Cristo padecendo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira dor que ele sentiu foi uma forte angústia. E isso se deu basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele sentiu na pele a dor do abandono
do seu Pai Celestial. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Veja que palavras fortes que o nosso Senhor está falando aqui. Ele que sempre desfrutou de uma comunhão ininterrupta e perfeita com o Pai Celestial. Ele que disse: eu e o Pai somos um. Ele mesmo agora estava numa situação de abandono do Pai, carregando o peso do nosso pecado sobre as suas costas. Ele estava debaixo da maldição da lei de Deus e por isso ele clamou e ele não foi ouvido. Ele clamou e a única coisa que veio ao seu encontro foi a ira de Deus. No seu batismo, na sua transfiguração, o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, que me dá muita alegria, objeto do meu prazer e do meu deleite. Mas agora no Calvário Deus se calou e a única coisa que veio ao encontro de Cristo foi a vingança de Deus contra o pecado. Jesus sabia, ele sabia muito bem que o seu sofrimento era parte da penalidade do pecado. Mas quando isso aconteceu, quando o abandono realmente chegou, a dor que ele sentiu foi uma dor infinita e terrível. E esse foi o mais amargo ingrediente daquele copo que o Pai lhe tinha dado para beber. Ele usa aqui uma palavra interessante, as palavras do meu bramido no final do versículo 1, que é o grito de uma pessoa com uma dor intensa. Era exatamente isso que Jesus estava sentindo, uma dor inenarrável, irreparável. E para piorar a situação, o versículo 2 diz que ele clamou, mas ele não foi ouvido. Lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, este cálice não foi retirado e ele teve que o beber até a última gota, sozinho. Além disso, diz ele que ele não teve sossego, angústia, desespero, sua alma ficou tomada de pavor. Nós lemos nos evangelhos que antes de ir para a cruz ele ficou assim, com a sua alma cheia de pavor e angústia. E mais, os versículos 4 e 5 dizem aqui que Jeová nunca abandonou o seu povo. Israel, quando estava como escravo lá no Egito, ele foi ouvido por Deus e Deus enviou um libertador. Quando eles estavam lá perante o Mar Vermelho, cercados por inimigos, Deus livrou-os das mãos dos seus inimigos. Deus os derrotou seus inimigos. Nós lemos que lá no cativeiro, quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, o Senhor esteve com eles e os livrou. Mas agora subiu da cruz um clamor mais terrível e mais agonizante do que qualquer clamor na terra do Egito. E sabe, não houve resposta alguma. Inimigos mais terríveis e implacáveis cercaram o santo de Deus. No entanto, não houve livramento. Um fogo pior do que a fornalha de Nabucodonosor se acendeu, mas não havia ninguém no lado de Cristo para socorrê-lo. Davi falou: eu nunca vi o justo desamparado, mas o que nós encontramos na cruz é o único justo desamparado pelo próprio Pai, por causa dos nossos pecados. Veja que o texto diz a razão pela qual Deus o abandonou. O versículo 3 nos dá aí a resposta. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. É porque Deus é santo e ele não suporta o pecado. Deus é santo e ele abomina o mal. O seu ser reage contra todo o pecado. Ele não é neutro. As Escrituras dizem que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E por isso ele rejeitou o seu filho na cruz do Calvário, trazendo vingança contra o seu filho, porque ele estava carregando o nosso pecado. Agora, observe que a segunda razão da sua angústia foi a zombaria dos homens. É verdade que o pai ficou em silêncio quando o seu filho clamou, mas os homens não. No versículo 7 e 8 está dito: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, sacudindo a cabeça como um sinal de reprovação. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois tem nele o seu prazer. Os evangelhos nos dizem que foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. Aqueles que passavam por ali lançavam insultos contra ele, diz a palavra de Deus. Você sabe que um insulto às vezes dói muito mais do que um murro no rosto, um soco na cara. E esses insultos doeram muito na alma de Cristo, doeram muito no seu coração. E Jesus se fortaleceu novamente com o que ele sabia acerca de Deus, o Pai.
Veja o versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Ou seja, Deus sempre esteve com ele. Deus esteve com ele desde o seu nascimento. E esse mesmo Deus continuaria com ele, continuaria cuidando dele agora, em meio a todo o seu sofrimento. Nos versículos de 11 a 18, nós vemos a tortura cruel que o nosso Senhor suportou por nós. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui nós temos uma vívida descrição do que aconteceu com Cristo no Calvário. Seus pés e suas mãos foram traspassados. Seus ossos podiam ser contados de tanta magreza. Suas roupas foram divididas e sorteadas pelos soldados. Ele foi despido, escarnecido, humilhado, zombado, cuspido, desprezado, tratado como um ser abjeto. Jesus padeceu terrivelmente nas mãos dos seus inimigos. Padeceu calado como cordeiro levado para o matadouro. Ele não reclamou, apenas pediu água. Ele não reclamou, apenas pediu perdão pelos outros. Ele não reclamou, apenas ofereceu o reino a um ladrão arrependido. Ele não reclamou, apenas disse que tudo estava terminado. Ele não reclamou, ele apenas entregou o seu espírito ao Pai. Esse é o sofrimento do Filho de Deus em nosso favor. Vamos olhar agora para a segunda parte do texto, que vai tratar da alegria do Filho de Deus, que é uma espécie de um cântico de louvor de Jesus ao Pai por ter ouvido a sua oração. No final do versículo 21, nós temos aqui uma espécie de uma virada do texto. O verso 21 diz assim: salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Nós vemos aqui que, apesar de Deus ter virado o rosto para Cristo, ele não o abandonou para sempre. Embora Cristo tenha sido abandonado na cruz, ele não foi abandonado na sepultura. Depois do Calvário veio o domingo de Páscoa. Depois da escuridão veio a luz. Deus ouviu a oração do seu filho aflito e o ressuscitou dentre os mortos e deu a ele a vitória final sobre todos os seus inimigos. E veja como é que Cristo se apresenta após essa conquista, após a sua obra consumada. No versículo 22 ao verso 24. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Eu acho isso aqui extremamente interessante. As primeiras palavras proferidas por Jesus ao Pai depois da sua obra consumada foram palavras acerca da sua igreja. Ele havia sido separado do seu Pai, mas assim que Deus respondeu a sua oração, ele estava logo pensando em como ele iria comunicar e anunciar essas boas novas a nós, o seu povo, a quem ele chama aqui de irmãos. Ele está dizendo ao seu Pai que sempre que o seu povo pactual estiver reunido para adorar, ele estará proclamando o nome de Deus a nós. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvor no meio das congregações. Toda vez que o evangelho é anunciado, que os cânticos do Senhor são cantados, o Senhor Deus está falando ao seu povo pactual. E o Salmo 22, versículo 22 está sendo cumprido. Cada salmo cantado, cada hino entoado que proclama a obra de Cristo, Deus está instruindo o seu povo. Isso significa que nós precisamos ouvir com mais atenção a palavra de Deus, porque o próprio Jesus está falando através da sua palavra quando o seu povo pactual se reúne. Meu querido, veja que interessante, Jesus te chama de irmão aqui nessa passagem. Se você ama Jesus, você faz parte dessa família pactual.
Não só isso, se você confia em Jesus, você também é um filho de Abraão, porque esses irmãos do versículo 22 são os mesmos que aparecem no versículo 23 como os filhos de Jacó, a descendência de Abraão. Isso quer dizer que na aliança agora não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, mas todos são um só povo, um só corpo de Cristo, como Paulo fala em Gálatas capítulo 3 e em Romanos no capítulo 9. Se você está unido a Cristo pela fé, você também é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Mas veja também que o Cristo ressuscitado não anunciará o nome do Pai somente aos que já estão congregados. Ele também assume aqui um compromisso missionário de anunciar o nome de Deus a todas as nações, para que todos se voltem a Deus em adoração. Verso 27 ao verso 29. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Isso aqui é um compromisso de Cristo de levar o nome de Deus a todas as nações. Desde o princípio do mundo, o homem se esqueceu de Deus e se afastou dele. Mas agora, por causa do sofrimento do Messias, da sua obra consumada na cruz do Calvário, as nações do mundo inteiro são chamadas de volta para o reino de Deus. Elas se lembrarão do seu Criador, elas se voltarão para o seu Criador, diz a palavra de Deus. A ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. E isso aqui nada mais é do que um eco lá de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chamou a Abraão e disse a ele que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Jesus Cristo, como sendo o filho de Abraão, envia a sua igreja agora a todas as nações, para que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações venham ao reino e encham a casa de Deus. Por meio do verdadeiro filho de Abraão, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se voltarão para o Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, diz Isaías 53, e ficará satisfeito. É disso que trata esse salmo, do sofrimento do Messias e da alegria do Messias por causa da sua obra consumada e do alcance da sua obra a todas as nações. Eu queria concluir com uma palavra de aplicação. Essa passagem nos motiva a estar comprometido com missões e evangelismo. De acordo com esse salmo, a evangelização e a salvação do mundo inteiro é a recompensa que Jesus recebe pelo seu trabalho, pelo seu labor. Esse é o nosso Messias e essa é a nossa missão. Espalhar este evangelho de Cristo até os confins da terra, para que pessoas de todos os povos, tribos, língua e nações entrem no reino e o nome do nosso Deus seja glorificado. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos salvos, é para isso que nós existimos. Você vê no versículo 30 e 31, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir e anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O Messias está olhando aqui para o futuro e ele está vendo pessoas ainda não nascidas, ouvindo sobre a grandeza de Deus através da sua cruz e da sua ressurreição. O nosso rei vê uma geração contando a outra geração sobre os feitos do Senhor. Portanto, é dever da igreja enviar missionários para que homens e mulheres de todo o mundo se voltem para o Senhor e o adorem. Devemos enviar alunos para o seminário para que eles se preparem e se qualifiquem para pregar o Evangelho. Devemos incutir na cabeça dos nossos filhos que sejam missionários de Jesus Cristo pelo mundo inteiro. Devemos fazer com que toda a nossa vida seja vivida para a glória de Deus. Como alguém já disse, enquanto crianças continuarem nascendo, o Salmo 22 continuará a nos enviar ao mundo com essas boas novas de que o nosso Messias morreu para nos reconciliar eternamente com Deus e nos prover uma eterna redenção. Que Deus nos abençoe. E se aprover ao Senhor preservar a nossa vida, que nós possamos abraçar esse projeto com toda a nossa força, para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Amém.